Vamos contar a história de um retrato que parecia impossível de ser pintado. É uma lição fascinante sobre diplomacia, sobre arte e principalmente sobre a genialidade que às vezes é necessária para resolver um impasse que ameaçava a paz na Europa. E o ponto de partida de tudo isso é uma pergunta que, olha, parece não ter solução. Como é que se consegue agradar dois rivais poderosíssimos ao mesmo tempo, sem criar um problema ainda maior? Então, bora mergulhar nessa história que leva a gente para um momento muito delicado, quando o futuro de todo um continente estava sendo decidido. Para a gente entender o cenário, precisamos voltar para 1814. O lugar é o Congresso de Viena. Napoleão tinha acabado de ser derrotado, foi exilado, e os grandes líderes da Europa se reuniram para, basicamente, redesenhar o mapa. O clima, claro, era super tenso, a paz era algo muito frágil. E quem foi o artista escolhido para registrar esse momento histórico? Ninguém menos que Jean-Baptiste Isabey, que, olha que curioso, era o pintor não oficial da corte do próprio Napoleão. Ou seja, um cara que já estava mais do que acostumado a lidar com a política e seus jogos de poder. Pois é, e é exatamente aí que a coisa começa a ficar complicada de verdade. Isabey de repente se vê numa sinuca de bico, tendo que servir a dois mestres, cada um com um pedido bem específico. Primeiro, quem o procura é Talleyrand, o negociador principal da França, uma figura importantíssima. E ele foi direto ao ponto. Ele esperava ser a figura dominante na pintura. Simples assim. Isabey, muito polido, claro, disse que sim. Alguns dias depois, o Duque de Wellington, o grande herói britânico que derrotou Napoleão, vai falar com Isabey. E o que ele pede? Pois é, que ele deveria ser o centro das atenções. E o nosso pintor, novamente, concorda com toda a cortesia. Então, vamos resumir o tamanho do problema. De um lado, Talleyrand exige ser a figura dominante. Do outro, Wellington exige ser o centro das atenções. Para um pintor, essas duas coisas parecem se anular. Como ele ia resolver essa equação? E o perigo aqui era gigante, não era só uma questão de ego. Ofender qualquer um deles, dar mais destaque para um do que para o outro, podia gerar um ressentimento enorme, talvez até uma crise diplomática. E isso num momento em que a paz era a coisa mais importante de todas. Mas é exatamente nesse momento de pressão que a genialidade do pintor aparece. A solução que Isabey encontrou foi, sem exagero, brilhante. Porque, por incrível que pareça, quando a pintura final ficou pronta e foi mostrada, tanto Talleyrand quanto Wellington se sentiram completamente satisfeitos, honrados até. A grande questão é, como é que ele conseguiu essa mágica? A sacada de Isabey foi explorar a ambiguidade das palavras que eles usaram. Para agradar Talleyrand, que queria ser a figura dominante, ele o colocou sentado bem no centro físico, literal, da tela. Geometricamente, ninguém podia discutir, ele era a peça central da composição. E o Wellington, que queria ser o centro das atenções, Isabey o pintou de pé como se estivesse acabando de entrar na sala, e todos os outros personagens do quadro estão olhando para ele. Ele se tornou literalmente o centro de toda a atenção. Então tá aí a solução em toda a sua genialidade. Isabey encontrou uma saída perfeita ao perceber que a palavra centro podia ter dois significados. Um virou o centro físico da obra e o outro o centro do foco, da atenção de todos. Uma jogada de mestre. Mas sabe, essa história é muito mais do que só um caso curioso. Ela nos ensina uma lição sobre uma habilidade que nunca sai de moda. O que o Isabey fez não foi só um truque inteligente. Foi, na verdade, uma verdadeira aula sobre a arte de ser um cortesão, a arte de navegar entre pessoas poderosas com inteligência, com elegância. A estratégia dele pode ser resumida em 4 passos bem simples. Primeiro, ouvir com muita atenção o que cada lado quer. Segundo, encontrar uma brecha, uma ambiguidade nas palavras que eles usam. Terceiro, usar essa brecha para criar uma solução dupla. E quarto, no fim, deixar todo mundo satisfeito. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Primeiro, que ter que lidar com interesses conflitantes é um desafio comum na vida. Segundo, que é preciso entender o que cada um realmente deseja, não só o que eles dizem. Terceiro, que a criatividade pode sim resolver impasses que parecem impossíveis. E talvez o mais importante, o objetivo final é sempre evitar criar ressentimento. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Em quantas outras situações da vida, a diplomacia, a inteligência não conseguem resultados muito melhores do que a força ou o confronto direto? A lição de Isabey com certeza vale até hoje.